Olá, hoje é o último programa do ano de 2016. E como todos os anos, é incrível, mas parece que todos os anos uma teoria de conspiração aparece no meio da internet e principalmente no meio evangélico. A teoria da conspiração do ano de 2016 foi a ideia ou a reafirmação de coisas do passado dizendo que o planeta Terra é plano. Exatamente isso. É incrível, mas muitos acreditam que o planeta Terra é plano. E isso caiu no meio cristão também. Agora, o planeta é plano? Qual o objetivo? Qual o sentido? Tem alguma coisa a ver com teologia, com Bíblia, com a história do cristianismo, com a história da religião no mundo? Por que no meio cristão também tem a ideia ou surge essa ideia de que o planeta é plano? Será que a Bíblia consegue confirmar se a Terra é plana ou esférica? Se é um globo ou não? Enfim, como todas as teorias da conspiração, nós vamos ver se há base bíblica, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo para o último programa do ano de 2016 e a gente quer agradecer muito a você por ter feito o nosso programa acontecer durante todo esse ano, por você ter estado aí junto com a gente, acompanhando, prestigiando, participando e estudando a Palavra de Deus. Muito obrigado por você ter feito o nosso programa acontecer. E nós estamos começando mais um programa, o último desse ano, e a partir de agora já nos conectando com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você já estar aí. Sei que já estão em ritmo de festa, nós também já estamos em ritmo de festa e é muito gostoso saber que passou o ano, muitas coisas aconteceram, bênçãos tivemos também, quem sabe, alguns tropeços na vida. Enfim, aqui chegamos e pela fé, até aqui esteve conosco o nosso Senhor. Não é mesmo? Muito bem, nós estamos começando um programa e esse é um programa, como eu sempre digo, de perguntas e respostas bíblicas. Por isso, na mira da verdade. É esse livro sagrado que é a nossa base, é a verdade. E quem está na mira para responder todos os seus questionamentos, baseando-se na Bíblia Sagrada, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Olá, Tito. Satisfação estarmos juntos novamente para o estudo bíblico. Que Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte, que no próximo ano você tenha cada vez mais tempo para o estudo bíblico e que esse estudo da Bíblia seja um benefício, seja uma transformação, faça uma transformação muito grande na sua vida. Muito bem, professor. Bom, eu escolhi a gente abrir o assunto desse programa, essa teoria de conspiração que surgiu nesse ano de 2016, professor, falando de que a Terra é plana. Até mesmo um dos nossos telespectadores chegou a fazer uma pergunta dizendo o seguinte: acredito que vocês são muito estudiosos da Palavra de Deus, mas me questiono como ter este globo em tua mesa, sendo que a Bíblia afirma que a Terra é plana, não um planeta e sim um plano e que Deus está acima de nós, acima do firmamento e das águas. Olha aí, professor, estão falando do seu globo aí na sua mesa, mas a questão é essa mesmo, existe no meio evangélico essa ideia de que o nosso planeta, ele geograficamente, ele seria plano, né? Ou seja,
No centro teríamos o Polo Norte e todo ao redor seria, na verdade, um disco, na verdade. Né? E que em todas as laterais seria a Antártida, né? Aquela parte ali. Então, não que seria um globo, mas sim um disco plano. Me diga uma coisa, professor. Que base existe da Bíblia para isso? E outra, será que a Bíblia nos mostra aí qual realmente é a geografia do nosso planeta? Duas coisas são importantes destacarmos. Primeiro, esse tipo de observação do irmão tentando provar que a Terra não é arredondada e achatada nos polos, irmão, isso aí só traz descrédito para a religião. Então eu recomendo que você não faça isso, tá? Hoje, qualquer imagem da NASA, qualquer imagem espacial mostra que a Terra é arredondada e achatada nos polos. Então, meu irmão, não fala um negócio desse, né? Você só está dando argumento para os ateus ridicularizarem a religião, tá? E não pode acontecer isso. Segundo ponto, eu vou mostrar para você a opinião bíblica sobre o assunto, mas antes quero dizer para você que a Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia se preocupa com a ciência da salvação. Então a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia um manual científico, um manual de astronomia, né? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Agora, você vai perceber algo interessante. A Bíblia apresenta, sim, antecipações científicas e que nos levam a perceber o elemento sobrenatural da Bíblia. Por exemplo, em Isaías capítulo 40, 22, muito antes de Nicolau Copérnico demonstrar, né, que na verdade a Terra gira em torno do Sol, porque antes, na Idade Média, acreditava-se na teoria, né, de que a Terra era o centro do universo. Copérnico, por meio de cálculos, demonstrou que não é isso, né, que a Terra gira em torno do Sol e que a Terra não é o centro do universo. E antes de Copérnico descobrir isso, a Bíblia já falava em Isaías 40, 22 o seguinte: ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Nessa poesia, Isaías está mencionando Deus sentado, diríamos assim, sobre a redondeza da terra. Quando você ler Apocalipse 7, verso 1, que fala dos anjos de Deus em pé nos quatro cantos da terra, essa é só uma forma de João dizer, né, que esses anjos de Deus vinham de todos os ângulos do planeta. Ele não tem o objetivo de falar se a terra é redonda, é quadrada ou indígena, seja o que for. Você tem que analisar um texto, por exemplo, como o de Isaías, que mesmo sendo poético, ele já não é um texto simbólico como o de Apocalipse 7, verso 1. Agora, olha que coisa interessante, mesmo a Bíblia não sendo um livro de ciências, eu destaco para você, isso aqui foi escrito mais de 700 anos antes de Cristo. Então, mais de 700 anos antes de Cristo, Isaías faz menção à redondeza da terra. Tem outras antecipações científicas na Bíblia muito interessantes, com isso eu estou repetindo, a Bíblia não é um livro de ciências, mas ela tem umas antecipações de pessoas que não tinham acesso à tecnologia que nós temos hoje, e que mesmo assim eles sabiam, e obviamente não sabiam pelo acaso, foi por inspiração divina. E em Jó, capítulo 26, verso 3, encontramos outra antecipação científica muito curiosa. 26, 7. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Isso é muito significativo, porque havia, ainda no período medieval, a crença entre algumas pessoas que a Terra estava em cima de um elefante gigante e que este elefante gigante estava em cima de 4 tartarugas gigantes. E por isso a Terra fazia esse pequeno movimento. Então veja, esse tipo de mito a Bíblia nunca apoiou. Pelo contrário, a Bíblia já dizia, mais de 900 anos antes de Cristo, né, que Deus estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. E a última antecipação científica que eu vou mencionar é a de Jó, capítulo 20, deixa eu ver se é Jó 28, não, acho que é Jó 27, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu não lembrar agora não tem problema.
Jó 26, 7 foi o que eu li. Tem uma outra antecipação científica da Bíblia aqui. Deixa eu ver se é Jó 28, 25, isso mesmo. Jó capítulo 28, verso 25. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Ou mais uma vez num texto aqui poético, obviamente, falando que o ar tem peso. Veja, coisas que a Bíblia já se antecipou em relação à ciência. Mesmo a Bíblia sendo um livro que fala apenas da ciência da salvação. Por isso, meu irmão, independente da igreja a qual você frequenta, temos que ter em mente que a verdadeira ciência não contradiz a Bíblia, porque Deus é o autor de ambas. Você não pode expandir esse tipo de teoria absurda, nem perder o seu tempo com isso, porque você só traz descrédito para a religião e para a sua fé. Deus é um ser onisciente e, portanto, ele é o ser mais racional que existe. A verdadeira religião tem que fazer uso da racionalidade, porque ela faz parte da natureza humana. Óbvio, sempre colocando a lógica divina acima da lógica humana. Muito bem, professor. Nosso programa está apenas começando. É aquilo que a gente sempre diz, né? Muito cuidado com aquilo que você vê na internet. Às vezes você se aprofunda mais nessas teorias da conspiração do que no próprio estudo da palavra de Deus. A internet ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Se você procurar na internet cursos bíblicos, assuntos voltados à religião, tenho certeza que você vai encontrar muito material bom que vai ajudar você a compreender mais a Bíblia. Mas também existe muito lixo ali que vai tirar as suas horas de estudo tentando te mostrar uma coisa que não vai levar a nada. Portanto, estude, é isso aqui, ó, a palavra de Deus. Tenha certeza que ela vai te mostrar o caminho certo, tá bom? Estamos apenas começando, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS, o número é 12 98151 0101. Você manda, a gente recebe na hora, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e também no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Pelo SMS, a pergunta chegou do José Carlos de Pirassununga e ele diz o seguinte, professor: na vinda do Senhor Jesus, Apocalipse 1, verso 9, diz que todo olho o verá, até os que traspassaram. Só que um dos pastores de vocês disse que os mortos não têm olhos. Agora, como que os que traspassaram poderão vê-lo? A questão é a seguinte, professor. Esse texto onde diz que até mesmo aqueles que o traspassaram, ou seja, morreram e foram condenados, foram pecadores, esses morreram. E de acordo com a palavra de Deus, os que não aceitaram Jesus e que morreram não vão fazer parte da primeira ressurreição, correto? Como que a gente entende o texto de Apocalipse 1:9? Veja, amigo telespectador, não é difícil. A Bíblia menciona esse evento como uma ressurreição especial, né? Então, em Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram. Como a Bíblia não apresenta a hipótese de ter consciência ou de ver algo sem ser o corpo estando ressuscitado, é óbvio que eles serão ressuscitados, tá? Então essa é só uma ressurreição especial. Lembre-se de João 5, 28 e 29, que mesmo que o texto fale de duas ressurreições gerais, ali fala que os mortos, inclusive os maus, serão ressuscitados para receberem o castigo. E Apocalipse 1:7 menciona a ressurreição especial daqueles que mataram Jesus e não se arrependeram. Somente isso. Ok, muito bem. Agora, você viu que está dinâmico o programa de hoje, hein? E já vamos começar com essas coisas que parece que tem a ver com o final do ano. Olha só, o Charles Ribeiro pergunta o seguinte pelo Facebook. Segundo as igrejas pentecostais, o anticristo só poderá se revelar depois que a igreja for arrebatada, que os que ficarem passarão por uma tribulação de 7 anos. A minha pergunta é o seguinte: o anticristo pode se revelar enquanto o Espírito Santo estiver na terra? A porta da graça fecha antes ou depois do anticristo se revelar? Por favor, pesque a minha pergunta, sua pergunta foi pescada. Charles, professor,
Como é que a gente consegue dar essa resposta aí com relação ao anticristo, ao arrebatamento, ao fechamento da porta da graça? Qual é a cronologia desses eventos? Quem é o anticristo? Como que é o arrebatamento? Já mata tudo aí no final do ano. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, amigo telespectador, dá essa resposta. Você vai ver que a sequência apresentada não tem nada a ver com a teoria dispensacionalista, né? Coloca o arrebatamento secreto primeiro para depois a manifestação do anticristo. A Bíblia não ensina isso, né? Então vamos ler o texto. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí depois vem o verso 7, né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, não há dúvida que a sequência é manifestação do anticristo e depois a volta de Cristo para que Cristo o mate, o destrua pelo sopro da sua boca. Nós cremos que o anticristo supremo é o diabo. O diabo personificará a volta de Cristo. Obviamente, ele usa poderes políticos, religiosos, não é, para ensinar coisas contrárias à palavra de Deus. Porém, nesse contexto mais específico, nós cremos que há sim a menção de Satanás. Então, meu irmão, não cria nessa teoria dispensacionalista, né? A volta de Cristo é um evento só, não é separado, tá bom? Em etapas. E quando se manifesta o anticristo, o Espírito Santo, obviamente, não vai estar atuando mais nos ímpios. Mas, porém, o anticristo se manifestará, mesmo, vai se manifestar nesse momento. Os justos, porém, continuarão sim com a ajuda de Deus, Deus atuando na vida deles, protegendo-os. Tá? Mas agora, leia 2 Tessalonicenses e tire da sua mente essa teoria aí. Então, com isso também a gente pode afirmar que essa ideia de que o Espírito Santo vai se afastar da terra, que nós vamos ficar aqui meio órfãos, não é bíblico? Não, em parte ela é certa porque o Espírito vai ser retirado do mundo dos ímpios, da atuação nos ímpios. Agora, o Espírito não vai deixar nunca de atuar nos filhos de Deus, né? Ok, muito bem. Ok, participe aí mandando as suas dúvidas pra gente. Pelo SMS, o número é 12 981510101. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Pelo Twitter, @namiradaverdade. E também o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta chegou pelo blog. Quem mandou foi o Antônio Eduardo de Itabuna, na Bahia, e ele pergunta o seguinte: por que o ósculo santo da caridade é exigida na carta de Paulo aos Coríntios? E por que existem igrejas que acham que esse costume é fundamental para a salvação? Afinal de contas, é necessário nos dias atuais esta prática? A questão do ósculo santo, aquele beijo que os homens dão uns nos outros também, né, professor? Uhum. Por que isso, Paulo aconselhou isso na carta aos Coríntios, professor? Era uma prática comum, o chamado ósculo. A palavra ósculo, do grego ósculum, quer dizer beijo. Então, era costume os homens beijarem-se no rosto. Hoje, em alguns países existe isso. Por exemplo, na Argentina, né? Quando a pessoa é muito conhecida, são muito amigos íntimos, os homens beijam-se no rosto. Isso é só um costume cultural, uma forma de saudação. Então, Paulo não está dizendo que todo mundo tem que saudar-se da mesma maneira. Ele está dizendo, saúde os seus irmãos, seja amável com eles, seja educado. E aqui em 1 Coríntios 16, 20, né? Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Então, o princípio que se aplica para nós é o quê?
o cristão tem que saudar-se, tem que cumprimentar-se, tem que ser educado, elegante. Esse é o princípio. Agora, a forma como vai saudar, isso varia de cultura para cultura. E isso tem que ser, obviamente, considerado também. E não tem nada a ver, então, com ponto de salvação? Não, impossível, né? A Bíblia, a salvação é pela graça, não é por obras. Ainda mais, já pensou salvação pelo beijo? Não tem lógica nenhuma, né? Ok, muito bom. A próxima pergunta agora por SMS. Você está vendo que está dinâmico. Mande a sua pergunta para a gente, ela pode estar na mira. Quem mandou essa daqui? Deixa eu ver se tem o nome. Não tem. A questão é a seguinte, ele pergunta, ele quer saber. Um cristão convertido, batizado, que dá um grande escândalo na igreja e na cidade. Ele é conhecido como um crente, uma pessoa íntegra, uma pessoa admirada, e ele comete um pecado público que traz um escândalo para a igreja e para a cidade. A pergunta dele é a seguinte: existe perdão para isso? Alguém que denegriu a imagem da igreja, enfim, alguma coisa, porventura, uma pessoa que cometeu tal prática ou tal pecado não tenha perdão, professor? Veja, meu querido irmão, não tem como não existir perdão, né? Se não existisse perdão, então o sacrifício de Cristo é ineficaz. Nós temos que analisar as implicações daquilo que nos chega à mente. Por exemplo, olha o escândalo de Davi. Você vê em 2 Samuel, né, que Davi não apenas adulterou com Batseba, mas ele mandou matar o marido dela. E quando ele teve um arrependimento sincero, de 2 Samuel 12, o Senhor o perdoou. Quer ver um outro exemplo para nós? Eu gosto de analisar a Bíblia assim, bastante racionalmente com o telespectador e ouvinte. 2 Crônicas 33. O rei Manassés foi um dos reis mais ímpios de Israel, ao ponto de matar, sacrificar os próprios filhos às divindades pagãs. Você quer um escândalo maior do que esse? E quando Manassés se arrepende, Deus o perdoa. Então é óbvio, há perdão para qualquer pecado, seja escandaloso ou não, a graça de Jesus alcança o pecador quando este se arrepende e busca Jesus. Muito bem. Você está hoje afiado, hein, rapaz? O negócio está Estou mais afiado hoje. Ok, muito bom, muito bom. A próxima pergunta, então, é por SMS. Deixa eu ver se tem um nome aqui. É o Aleph, de Jundiaí, pergunta o seguinte. O ladrão na cruz simboliza alguém hoje que está prestes a morrer e se arrepende? Sendo assim, salvo? Mesmo sendo um cristão que se desviou e encontra-se nessa situação. Existe, por que é relatado ali na Bíblia aquele diálogo entre Jesus e o ladrão e que naquele momento Jesus concedeu a ele o perdão e prometeu que ele poderia estar no céu? Existe algum ensino didático para isso, professor? Veja, mesmo que o propósito de Lucas 23, 42 a 44 não seja servido de símbolo, porque foi um evento real, ele nos ensina realmente esse princípio de que Deus perdoa a pessoa até nos últimos instantes de vida, se a pessoa se arrepende. Então, isso foi um evento real, aqui em Lucas 23, 39, na verdade, a 43, e quando ele, na presença de Cristo, exerce fé em Jesus, mesmo estando à beira da morte, Deus que olha para o interior do ser humano de uma maneira muito diferente daquilo que o ser humano vê pelo exterior, Deus viu o arrependimento dele e a graça de Deus é disponibilizada para esta pessoa. Então, eu não tenho dúvida alguma, qualquer pessoa, mesmo no estado terminal, se ela tem ainda consciência para dizer um sim para Cristo, né, ou expressar, nem que seja mentalmente, o arrependimento, a graça de Jesus considera isso. Eu vejo nesse texto claramente esse ensinamento, sim. Agora, você reparou, no finalzinho dessa questão, ele diz assim, mesmo sendo um cristão que se desviou e encontra-se nessa situação, existe, parece que no meio cristão, no meio evangélico aí, um peso muito grande, se é um cristão, se é um convertido e ele cai em pecado. Parece que é uma coisa que não tem perdão para ele.
né? Eu acho que essa prática parece que está bem disseminada no meio evangélico. E não é isso que a Realmente. Bíblia ensina, não é, professor? Realmente, Tito, as pessoas estão apresentando a ideia de que se o indivíduo foi um cristão e errou, para ele a coisa é pior ainda, né? E não pode ser assim. É óbvio que o cristão tem mais responsabilidade, amigo telespectador e ouvinte. Agora, não podemos crer que Deus não possa perdoar uma pessoa. Ok, Então nós muito temos bem. que crer no perdão de Deus. É isso mesmo, muito bem. Bom, temos muitas perguntas chegando aqui pelo nosso Facebook, também pelo SMS. Você pode participar mandando suas dúvidas para a gente. Para o nosso SMS, o número é 12 98151 0101. Você também pode mandar através das redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Também pelo Twitter, apenas @namiradaverdade. O Twitter ele é um pouco mais condensado, então você tem que fazer sua pergunta objetiva, né? É até melhor até para entrar aqui no nosso hall de perguntas. E também pelo nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, que além de você poder fazer sua pergunta quando o programa está no ar, você também pode ver os assuntos que nós postamos ali, os mais diversos assuntos relacionados a tudo isso que nós apresentamos aqui no programa da TV. Você pode ver lá, além de rever todos os programas que foram feitos ao vivo aqui, tá bom? Então, você pode tirar todas as dúvidas e aprender muita coisa lá. Use o nosso blog como uma fonte de conhecimento da Palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai ajudá-lo bastante. Nós temos que ir para o intervalo. Aproveite aí o intervalo, mande as suas perguntas para a gente. Não sai daí, a gente volta já já. Já estamos de volta, é um prazer ter a sua companhia. Eu queria, nesse momento, mandar um abraço todo especial aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que estão em conexão com a gente aqui pela televisão também. Você que está nos ouvindo aí na Rádio Novo Tempo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você tiver perguntas, mande a sua pergunta para a gente, diga que você está nos ouvindo e participe também do programa. Você que está vendo-nos através de uma parabólica em qualquer lugar desse país, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aqui pertinho da gente. Talvez muito longe, mas ao mesmo tempo pertinho, junto, estudando a Palavra de Deus. E falando em estudar a Palavra de Deus, como sempre eu mostro, como sempre mostrei durante todo este ano de 2016, hoje também, mais uma vez, ofereço a você um curso bíblico gratuito. Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista aqui, ó, que eu tenho nas minhas mãos. São 16 lições interessantíssimas com os assuntos relacionados ao tempo em que vivemos. O que a Bíblia nos diz sobre o tempo em que vivemos. E eu tenho certeza que isso vai ser muito, muito agradável de você estudar e descobrir verdades bíblicas fantásticas. Talvez você acompanhou o programa aí durante todo esse ano e não pediu o curso bíblico. Você foi deixando para depois, Tenho certeza que você está incomodado aí e quer pedir. Então peça mesmo. Você pode entrar agora no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Você vai ver a imagem dessa revista, vai clicar nela e vai ser direcionado para preencher um cadastro. Ou então você pode ligar aqui em horário comercial e pedir para a gente enviar para você o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. É um presente nosso para você, tá bom? Peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim. Bom, a próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Marli Falkowski e ela pergunta o seguinte: tem uma dúvida sobre a passagem bíblica onde Jesus diz que o blasfemar contra o Espírito Santo, ou melhor, o blasfemar contra ele será perdoado, mas aquele que blasfemar sobre o Espírito Santo, esse não será perdoado. A minha pergunta então é a seguinte: o Espírito Santo é maior do que Jesus na hierarquia divina? A questão é a seguinte, professor: existe uma explicação teológica por que o pecar contra o Espírito Santo não tem perdão?
e pecar contra Deus, contra Jesus, há perdão? Qual que é a explicação teológica para isso, professor? Aqui realmente Cristo está mostrando de forma clara que o Espírito Santo é Deus e que a ideia de que o Espírito Santo é só uma mera energia é uma coisa absurda e até irracional. Porque Cristo apresenta a blasfêmia contra o Espírito como sendo algo mais grave do que a blasfêmia contra Cristo. Então é impossível imaginarmos, por exemplo, como defendem os antitrinitarianos, que pecar contra o poder de Deus é mais grave que pecar contra o próprio Cristo. Então esse texto aqui destrói, para qualquer pessoa sincera, destrói definitivamente a ideia de que o Espírito Santo é só um mero poder. Aqui ele é apresentado claramente como uma pessoa divina contra quem pode se blasfemar. E por que que aqui é mais grave blasfemar contra o Espírito do que contra Cristo no contexto? Simples. Cristo, na sua condição encarnada, ele assume uma função de subordinação. Então, blasfemar contra o Cristo encarnado é uma coisa. Agora, blasfemar contra o Divino Espírito Santo, que está em toda a sua natureza divina, a coisa muda de figura, porque ele é quem atua constantemente no coração do pecador para convencê-lo de que deve aceitar a Jesus. Então, é um texto muito importante para provarmos que essa ideia de que o Espírito Santo é um mero poder é um absurdo e deve ser rejeitada. Ok? Vou ler 2 textos aqui para gente. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser esta proibição que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifícios a ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Aqui existe um relato direcionado aos gentios que estavam sendo convertidos. A pergunta é a seguinte, professor Leandro Quadros, na mira da verdade. Se Jesus veio para confirmar as leis e não para abrogá-las ou aboli-las, como explicar os versos de Atos 15, 28 e 29? Se os apóstolos aqui apenas disseram que eles teriam que fazer apenas isso, as coisas mais graves, as outras coisas não teria condenação. Como é que a gente entende isso? Veja como é perigoso interpretar a Bíblia dessa maneira, né? Porque aqui Jesus não falou, Paulo, na verdade, não falou para não roubar, não falou para não matar. Então, se nós não vamos observar o sábado, porque o sábado não é mencionado aqui nesse verso, então vamos também deixar de lado o não matarás, o não furtarás, vamos deixar de lado honra teu pai e tua mãe. Então, esse tipo de estudo da Bíblia, amigo telespectador, não é um estudo correto. Por que foram dadas essas orientações para os gentios e não foram mencionadas outras? Porque não eram o problema deles as outras. O dízimo também é mencionado aqui? Não é. Agora, muitos cristãos que dizem que a lei foi abolida aceitam a validade do dízimo. Então, veja, isso é uma coisa muito estranha. Então, é óbvio, o dízimo, o sábado, não matarás, honrar pai e mãe, não são citados aqui porque não eram as necessidades deles. E além do mais, se você ler o verso 21, que está no contexto, você vê claramente que o sábado era conhecido por eles. Olha aqui, ó. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, meu amigo, repito o que eu sempre falo, um texto fora do contexto é um pretexto. Nós precisamos estudar a Bíblia contextualmente para não chegarmos a essas conclusões sem fundamento. Muito bem. Agora o Roger, de Macaé, pergunta o seguinte. Por que as curas de antigamente não são mais notáveis nos dias de hoje? Quando a gente vê ali, por ocasião do Novo Testamento, a gente vê o tempo de Jesus aqui na Terra, muitos milagres aconteciam. Hoje, a gente não vê esses milagres acontecendo. Eu nunca vi nenhum homem que não tinha um braço voltar a ter um braço.
Eu nunca vi um homem de baixa estatura voltar a ter uma estatura normal. Por que que isso não acontece? Realmente, Tito, nem nos dias de Cristo, né, existia esse tipo de milagre, por exemplo, de a pessoa sem um braço voltar a ter um braço. Exatamente. Né? Então, Deus, nós temos que entender que Deus, amigo telespectador e ouvinte, nunca fez milagres com um fim em si mesmo. Né? Se você estudar a história dos evangelhos, você percebe que Deus fez milagres, porém eles tinham um propósito de apontar para a salvação eterna do indivíduo. O milagre não era um fim em si mesmo. E Deus se utilizou de muitos milagres, obviamente, para aliviar o sofrimento das pessoas e para levar elas a crerem em Cristo. Hoje, com os recursos médicos avançados, Deus não se comunica mais da mesma forma como se comunicava antes pelos milagres, mesmo que Ele os faça ainda, é óbvio. Só que antigamente a frequência era maior porque o milagre era visto na Bíblia como um meio de revelação de Deus. E hoje, como além dos recursos, temos outros meios de revelação de Deus, especialmente as Escrituras Sagradas, né? Então Deus não age mais com a mesma intensidade do que antes. Um outro detalhe também, não age com a mesma intensidade em milagres, é nesse aspecto que eu quero dizer. Um outro detalhe importante, aqui em João 21, 25 nos mostra esse propósito missiológico dos milagres. Né? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E aí no capítulo 20, verso 30 diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, veja, o milagre não era um propósito, não era um fim em si mesmo. Né? Levava cura, restauração, mas queria, acima de tudo, levar a pessoa a uma cura espiritual. E, para finalizar, Deus, inclusive, hoje faz milagres, sim, não com a mesma frequência que antes, porque hoje são outros meios de revelação, mas tem um outro motivo. Você vê em Mateus 7, 21 a 23 e 2 Coríntios 11, 14 e 15 que o diabo falsificaria milagres feitos por Deus. Jesus fala em Mateus 7 que muitos expulsariam demônios, curariam, fariam vários sinais em nome de Cristo e mesmo assim estariam fora do reino dos céus. Então o diabo tem falsificado muito isso e Deus quer que nós nos apeguemos mais ainda à Bíblia, para sabermos se um milagre vem de Deus ou não. Então, o mais seguro é nos apegarmos a esta forma de revelação que é mais usada pelo Espírito Santo em nossos dias, que é as Escrituras Sagradas. Né? Muito bem. Bom, nós estamos aí chegando no final do ano, sempre no último dia tem aquela grande ceia maravilhosa, aquela mesa bonita. Olha só a pergunta que chegou aqui agora, professor Leandro Quadros. Quem mandou foi o Cássio Domingues e ele pergunta o seguinte: tenho ouvido recentemente que talvez o pato seja um animal limpo para consumo, pois supostamente o parentesco dele com o cisne, citado em Levíticos 11, não é próximo o suficiente para a regra valer também para o pato. Além de relatos da senhora Ellen White ter comido carne de pato. Vocês têm alguma ideia sobre esse assunto? E aí, professor? Como é que tá? Pato faz parte da lista dos alimentos ou das carnes imundas que não podem ser comidas, assim como o cisne? Realmente não faz parte pelo seguinte: o pato é da família dos galináceos, não é da mesma categoria, diríamos assim, do cisne. E um outro detalhe interessante, nós temos no blog do Namira, digita lá no campo de busca carne de pato. Eu fiz um artigo, não é, em que nós demonstramos que realmente, mesmo após a mensagem de saúde que Ellen White recebeu de Deus em 1860, em ocasiões emergenciais ela comeu a carne de pato, demonstrando claramente que não é uma carne imunda. Os judeus ainda hoje, os judeus que são bem criteriosos em relação a carnes limpas ou imundas, não é? Eles comem o pato. O detalhe é que muitos dos nossos irmãos acabam aí lendo errado o texto bíblico, né? Quando a Bíblia fala que o animal puro
é aquele que rumina e tem o casco dividido em dois, se refere aos quadrúpedes, a mamíferos, não se refere ao pato, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, muitas vezes chegamos a certas conclusões pela leitura desatenta do texto bíblico, né? Então, na verdade, não há proibição de comer a pato. Então, pode ter o pato lá na mesa da ceia. Na Bíblia, amigo Tito, realmente não há essa proibição, é considerado realmente uma carne limpa, né? O problema é que as pessoas acabam confundindo por ele ter aquela membrana na sua pata, então faz até mesmo alusão à unha fendida, que não tem nada a ver com isso. Faz parte dos quadrúpedes e não das aves, não é isso? Exato. Muito bem, professor. Então já está vendo aí, ó. Ok. Próxima pergunta, a Maria Aparecida Duares pergunta o seguinte. Me responda, por que na genealogia de Jesus aparece José e não Maria? De fato, professor, quando a gente vê a genealogia aqui de Jesus nos evangelhos, a gente vê que a linhagem é de José. Aparentemente não diz nada sobre Maria. E se Jesus foi gerado em Maria e não teve a participação direta de José, como é que a profecia diz que ele seria da linhagem de Davi? E José que era da linhagem de Davi, não Maria? Isso aí se resolve pela compreensão de como eram feitas as genealogias na época, né? Normalmente se fazia com base no pai, no patriarca, diríamos assim. Outro detalhe, mesmo que Cristo não seja filho de José, fisicamente falando, legalmente, ele é filho de José, ele foi registrado por José. Então, como ele foi registrado por José, né, ele obviamente é tido como filho de José, e por isso o autor bíblico vai apresentar a genealogia com base no pai que o registrou. Então, é um costume judeu, né? Essa compreensão cultural de como a genealogia era elaborada já nos explica esse fato. Muito bem, como a gente abriu o programa falando aí se a Terra era plana ou redonda, as perguntas começam a chegar. A pergunta da Maria Ochoa, de Castanhal, no Pará, é a seguinte. Existem outros mundos além da Terra? Ou seja, existem outras vidas além da Terra? Já falamos isso algumas vezes aqui no programa, mas a pergunta chega novamente aqui e a gente bota na mira. A Bíblia pode nos dar uma ideia se existe ou não vida em outros mundos? Eu vou ler dois textos bíblicos, o primeiro Apocalipse 12:12. Por isso festejai os céus e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando Satanás é expulso definitivamente do céu, a Bíblia diz que os céus, no plural, e os que neles habitam, tinham motivo para alegrar-se. Então, a Bíblia ensina, sim, a existência de vidas em outros mundos. Porém, a Bíblia não ensina que estes seres, com exceção dos anjos, se comuniquem com seres humanos. Isso tem que ficar bem claro. E Hebreus 1,14 diz qual destes seres mantém um relacionamento próximo com a humanidade, né? Que categoria de seres? Não são todos eles, falando dos anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, a Bíblia menciona a existência de outros mundos? Menciona. Mas a Bíblia também ensina que os chamados ETs, extraterrestres, OVNIs, tudo isso é conversa furada. Né? Tem algumas fraudes e tem, sim, manifestações também sobrenaturais feitas por Satanás. Agora, os únicos seres de outros mundos que Deus comissionou para um propósito salvífico, inclusive, são os anjos. Mais do que eles, a Bíblia não menciona. Muito bem, agora o Novin Gomes tem uma dúvida. Ele diz o seguinte, ele é lá do Maranhão. O personagem que apareceu na fornalha junto com Mesaque, Sadraque e Abidnego era Jesus? A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia relata a aparição de Jesus no Velho Testamento, professor? Será que a gente poderia utilizar esse episódio da fornalha como uma suposta aparição de Jesus? É possível, né? Como tu bem disse, o livro de Daniel, no capítulo 3, não diz diretamente, mas quando nós analisamos as teofanias divinas, ou seja, as aparições divinas em forma humana e outras manifestações, nós percebemos que era sempre a segunda pessoa da divindade quem estava em cena. Então, nós percebemos ali
Em Êxodo 3, o anjo do Senhor, e depois aquele anjo confunde-se com o próprio Senhor, aparecendo para Moisés. Aí nós vemos o príncipe do exército do Senhor aparecendo para Josué, em Josué capítulo 5, 13 a 15. No livro de Juízes, capítulo 13, vemos ali o anjo do Senhor aparecendo para os pais de Sansão. Então tem várias aparições de Jesus, do Jesus pré-encarnado, e nós podemos deduzir, sim, que em Daniel 3 era a pessoa de Jesus Cristo também. Muito bem, professor. Eu estou vendo aqui os SMS que chegaram para a gente. Essa aqui, a gente sempre acaba colocando perguntas relacionadas ao sábado, porque nós, logicamente, fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e professamos a guarda do sábado. E a TV Novo Tempo é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e essas perguntas são reincidentes, porque as pessoas têm as suas dúvidas e quando vem a programação da Igreja Adventista, logicamente que o primeiro ponto a mencionar é a questão do sábado. Então, mais uma questão do sábado aí, professor, para a gente responder. Deixa eu ver se ele fala o nome aqui, o Claudemiro de Brasília. Ele diz, eu ainda não sou adventista, mas procuro respostas para dar um passo importante na minha vida. A minha maior dúvida é no sábado. Pergunto, numa situação hipotética, se todas as pessoas fossem adventistas, o mundo pararia no sábado? Não haveria pessoas doentes, não haveria serviço, não haveria nada? Isso não seria uma utopia? Por que Deus instituiu esse dia de guarda se, para nós seres humanos, parece ser utópico toda a humanidade parar? Na verdade, amigo telespectador, parabéns por você estar buscando essas respostas de Deus, e Deus vai dá-las. Deus promete em Jeremias 29, versos 12 e 13, que buscando-o de coração você vai encontrá-lo. Veja, na verdade, nós podemos analisar a situação de um outro prisma. Se todo mundo parasse no sábado, o mundo ia ser mais abençoado ainda. Você já pensou se todas as fábricas parassem de extrair os recursos da natureza no sábado? Você já pensou se todas as pessoas observassem o sábado, o índice baixo de criminalidade? E se todas as pessoas ligadas a atividades voltadas à vida observassem o sábado, ia ter um revezamento de escala tão grande que raramente uma pessoa trabalharia no sábado. Então, na verdade, não é utópico, é o ideal. Se o ser humano obedecesse a Deus como Deus orienta, nós veríamos que não seria uma utopia imaginarmos as bênçãos que este mundo teria. Além do mais, se Deus deu o mandamento, é porque Ele quer que nós observemos, Ele não vê como uma utopia. A obediência a Deus nunca é uma utopia. Lógico, somos limitados, somos pecadores, falhamos, mas não é porque nós falhamos que nós vamos diminuir a importância de um pedido de Deus. E se Deus pede para guardarmos o sábado, devemos fazê-lo, porque é o melhor para nós. Muito bem, essa pergunta agora do Facebook, quem mandou foi o Bruno Eli, e ele pergunta o seguinte, antes dele perguntar, eu já vou ler o texto que ele citou aqui. Atos 2:38 diz o seguinte, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. A pergunta dele, professor, é a seguinte, os apóstolos não batizaram em nome da Trindade, conforme está escrito em Atos capítulo 2:38. Por quê? Por que hoje o batismo é apresentado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não hoje. Até quando Jesus se batizou, a gente vê as três pessoas da divindade ali. Mas por que os apóstolos não batizavam em nome da Trindade? Eles não criam na Trindade? Nosso telespectador precisa analisar uma coisa importante. Em Atos 2:38 não é uma fórmula de batismo. Ali é só uma confissão de fé. Então, quando fala que as pessoas eram batizadas em nome de Jesus, é que as pessoas eram batizadas sobre a autoridade messiânica de Cristo. Eles tinham que acreditar que Cristo era o Messias. Então, Atos 2 não é uma fórmula batismal, até porque não tem como, amigo telespectador, um apóstolo mudar a fórmula batismal que Jesus estabeleceu. E como que Cristo estabeleceu que tem que ser o batismo em Mateus 28:19? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Então imagine Pedro mudando a fórmula batismal de Cristo, só se Pedro fosse um rebelde, né? Já pensou Cristo aparecendo em visão para Pedro, dizendo assim, olha Pedro, pensando bem, eu errei em pedir para batizar em nome da Trindade, então só batiza em meu nome porque eu dei um bola fora. Por favor, né? Não podemos crer nessa barbaridade. Temos que entender Atos 2 não como uma fórmula batismal, mas simplesmente uma confissão de fé na autoridade messiânica de Jesus Cristo. Muito bem, temos uma pergunta aqui do nosso blog agora, o Rui Celestino, ele é de Quelimane, e a pergunta dele, na verdade, são 3. Ele diz o seguinte, maravilhoso programa, vocês são competentes e peritos na investigação da palavra de Deus. Muito obrigado, meu irmão, por você estar acompanhando o nosso programa. Ele quer saber o seguinte, professor, gostaria de saber como vencer a tentação. Outra pergunta, uma mãe que corre perigo de gestação, cometeria pecado fazendo aborto? Como compreender 1 Samuel 15, de 11 e 35? Deus se arrepende? Ok, são perguntas básicas, mas pela sua sinceridade está acompanhando o programa aí e quer saber como vencer a tentação, meu amigo? Meu irmão, primeira pergunta. Obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho para com o nosso programa. Veja, a Bíblia diz, qual é que era a prática de Cristo para preparar-se e para enfrentar a tentação? Eu não vou ler o capítulo, mas vou Temos dar... 2 minutinhos, professor. Quanto? 2 minutinhos. Então acho que não vai dar, mas vamos tentar o máximo aqui. Leia Mateus capítulo 4, que você percebe que Jesus, antes de ser tentado pelo diabo, ele esteve em momentos de oração, leia Lucas 6,12 também, e momentos de jejum. Então Cristo preparou-se tanto mentalmente quanto fisicamente para poder resistir às tentações de Satanás. Tiago 4,7 diz para nós resistirmos e Deus vai dar o poder necessário. Sobre 1 Samuel 15, quando fala que Deus se arrepende, é só uma mudança na atitude para com o pecador e não uma mudança nos seus conceitos. Leia Jonas capítulo 4 e você vai entender melhor isso. E sobre a terceira pergunta, qual é a terceira? Se a mãe comete pecado quando em risco de vida, opta pelo aborto. Veja, meu irmão, o aborto sempre vai ser pecado. Agora tem um detalhe, no mundo muitas vezes teremos de escolher dos males o menor. Então, se muitas vezes o risco é que a mãe e o bebê se percam, obviamente que o médico vai ter que tomar uma decisão de a mãe permanecer viva. Então, estamos num mundo pecaminoso e muitas vezes vamos estar em situações que teremos de escolher dos males o menor. Agora, que ninguém faça isso de uma forma irresponsável. Tem gente que quer resolver um problema criando outro problema. Se você engravidou fora do casamento, seja homem em assumir a sua esposa e você, como mulher, seja mulher para assumir o seu filho. Não faça a bobagem do aborto, porque além de ser um pecado, vocês vão trazer consequências muito ruins para a vida emocional de vocês. Muito bem, professor. Com esse, nós terminamos o último programa de 2016 e eu desejo a você e a todos os nossos telespectadores um feliz ano novo, um feliz 2017. Que Deus abençoe ricamente e que você continue estudando a palavra de Deus juntamente aqui com a gente, né, professor? É isso no programa aí. Na Mira da Verdade. Feliz ano novo para você, meu irmão. Para você também, meu amigo, um feliz ano novo. Um feliz ano novo a você, amigo telespectador e ouvinte, que esse novo ano seja para você cheio de surpresas agradáveis. Um grande abraço e lembre-se que sempre que você quiser perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Que Deus abençoe você, um feliz ano novo e que você possa passar momentos com a sua família felizes, celebrando esse novo ano que está chegando. Um abraço, a gente se encontra no ano que vem. Tchau!